Graça e paz para os irmãos, amém, queridos? Amém. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite, que Deus estabeleça a sua vontade em nossos corações. Vamos orar ao Senhor, mas antes, eu queria deixar bem claro para você, que Deus quer falar conosco, amém? Então prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Enquanto estamos nos preparando, abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, o capítulo 1, na palavra de Deus. Ruth, capítulo 1. Se você está abrindo na Bíblia impressa, então você vai perceber que o livro de Ruth, ele vem depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro bastante interessante, quando o povo ingressa na terra prometida, se estabelece ali. Eles têm uma tarefa mais árdua do que a tarefa de conquistar a terra. Eles têm que permanecer naquela terra. Quando Juízes termina, o último versículo nos fala que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era um grave problema. Cada um fazia aquilo que lhe dava na teia. Cada um fazia aquilo que achava que era mais conveniente. Era um tempo crítico, porque era um tempo em que não havia legislação, não havia governo, não havia rei, não havia ainda a palavra de Deus estabelecida. Então cada pessoa fazia aquilo que achava melhor para si. Isso vai ser um grave problema, e você vai ver, porque o texto de Ruth acontece nesta época precisa, na época dos juízes, quando Deus levantava em determinadas ocasiões um homem para guerrear as guerras em favor do povo de Israel, para proteger o povo. Eram homens que se levantavam em regiões determinadas para salvaguardar o povo, porém o povo estava corrompido, e até os juízes no seu final vão declinando em termos de obediência. Então é um tempo onde a palavra é escassa, onde cada um fazia aquilo que dava no seu coração, que era de acordo com aquilo que fazia de acordo com os seus olhos. Vamos ler Ruth, vamos entender isto. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Vai piorar a situação. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai Santo, que a Tua palavra flua de acordo com a nossa necessidade, daqueles que estão presentes, daqueles que ainda ouvirão esta mensagem, Pai. Eu quero rogar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor estabeleça no nosso coração, Senhor, realizarmos a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, usa minha vida por misericórdia, eu rogo, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso.
Amém, amém, em nome de Jesus. Que Deus fale no teu coração. Você pode se assentar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós concordamos no presbitério desta igreja de falarmos neste domingo a respeito de família. E quando nós falamos em família é porque há uma necessidade urgente de nós tratarmos alguns problemas antes que eles se transformem em tragédia. A palavra de hoje, ela vai falar sobre caso de família, tragédias que podem ser corrigidas. Irmãos, a palavra nos fala no texto de Rute, que naqueles dias dos juízes, um certo homem chamado Elimeleque, este homem estava sofrendo uma dificuldade. Na terra em que habitava, em Belém de Efrata, havia um momento de fome. A terra estava passando fome. E porque havia fome, aquele pai de família tinha a obrigação de prover para os seus filhos. E para prover, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele permanecia em Belém, ou ele migrava para outro território, para uma outra terra. Isso faz menção, irmãos, a situações que acontecem em nossas vidas. Eu sei que todos nós aqui, sem exceção, fizemos uma escolha. Alguns, antes de aceitarem Jesus, fizeram a escolha de virem para esta nação. Não consultaram a Deus, não tinham conhecimento de Deus. E saíram de sua nação e, por misericórdia do Senhor, aqui no Japão, foram alcançados pelo braço forte do Senhor, por cordas humanas. Deus os abraçou e os trouxe para o encontro de Jesus. Encontraram Jesus, encontraram a vida, amém? Eu louvo a Deus por aqueles que, sem terem consultado a Deus, porque não conheciam ao Senhor, encontraram ao Senhor nessa terra. Contudo, há outras pessoas entre nós que, tendo conhecimento de Deus, sendo já cristãos, sendo batizados nas águas, sendo crentes lá no Brasil, fizeram a escolha de virem a essa nação sem consultarem a Deus. Há outros crentes que consultaram e estão aqui hoje porque Deus os enviou a esta terra. Então, irmãos, o que acontece com Elimeleque é que ele, sendo natural de Belém, Belém, para quem não sabe, tem um significado. Belém significa fartura. Bethlehem significa a casa do pão. Note que, por este nome fecundo, de abastança, esse nome significa que Belém era um lugar propício para prosperar, era uma terra boa, era uma terra onde Deus havia dado por herança para que ela fosse um lugar de provisão, era a casa do pão. Porém, havia fome na terra pelos pecados do povo, a terra estava faminta, e Elimeleque tinha que decidir o que eu faço, e ele faz uma escolha. Ele decide sair com a sua família, com a sua esposa, seus 2 filhos, para uma terra próxima. Ele vai para uma terra estrangeira. Ele vai para Moabe. Pastor, o que tem a ver ele ir para Moabe? Qual é o problema de ir para aquela terra? Nenhum. E todos. Por quê? Deus tinha um quê com a nação de Moabe? Deus tinha algo muito claro que eles tinham que perceber. Se você vai comigo na palavra de Deus, você vai ver o seguinte: a palavra do Senhor nos fala no livro de Deuteronômio 23, versículo 3, Deuteronômio 23, versículo 3, nos fala o seguinte: Deus decretou para a nação de Israel que nenhum amonita ou moabita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água
a receber-vos no caminho quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou, aleluia, em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Preste bem atenção numa coisa, olha, você tem uma família para cuidar. Se as coisas não estão indo bem, se você está no momento crítico da sua vida, entenda uma coisa muito importante: Deus transformou toda maldição em bênção. Deus disse que vai cuidar de você, porque Deus te ama. Aleluia. Porém, irmãos, muitas vezes nós duvidamos da palavra do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de confiar no braço do Senhor e confiamos em nosso próprio braço, no nosso muque, e aí que vem o grande problema. Eu sei, irmãos, que os tempos são difíceis, eu sei, irmãos, que não está fácil cuidar da família nos dias de hoje, eu sei que nesses tempos o dinheiro está curto, eu sei que as dificuldades são grandes, mas, irmão, confie no Senhor, Ele é o teu ajudador, Ele é aquele que está contigo. Eu tenho uma palavra para você, Elimeleque. Teu nome tem significado. Elimeleque significa, muito claramente, que Deus é o teu rei. Deus é o teu rei, Ele é aquele que governa, e Ele quer governar na tua vida, Ele quer fazer algo importante por você. Porém, Elimeleque, olvidando, esquecendo aquilo que Deus tinha dito na palavra, ou por ignorância, o que ele faz é ir para as terras de Moabe, porque ele ouviu que lá tinha pão, ele ouviu que tinha pão. Você já ouviu falar daquelas pessoas que por causa de Yacuém, por causa de uma moedinha, por causa de alguns centavos a mais, troca de trabalho, sai de um emprego e vai para outro, achando que vai ficar melhor lá e depois te dá numa pior, entra numa encrenca? Já viu aqueles que pegam o dinheiro emprestado aqui e ali e vão só se afundando no fundo do poço? Irmãos, não seja Elimeleque. Entenda uma coisa: ou Deus cuida de você, ou Deus cuida de você. Nós vamos entrar num propósito santo de ouvir a palavra do Senhor e não cruzar território, não sair do lugar da bênção de Belém, a casa do pão, e ir em direção a Moabe, lugar de maldição. Você tem que entender, como crente em Cristo Jesus, que o seu território é um lugar de bênção. Deus estabeleceu bênção. É claro que vai haver dificuldades, pode ter fome, pode ter crise, mas Deus vai dar provisão. Até porque, irmãos, a palavra nos fala que Elimeleque foi com a família dele. E as outras famílias, eu pergunto, e os outros habitantes de Belém? O que aconteceu com eles? Ficaram em sua terra, passaram dificuldades, passaram aperto, mas Deus vai cuidar deles. Aleluia. Entramos na palavra dizendo que ele leva a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. O que Elimeleque não supunha, não imaginava, é que certas decisões na vida determinam o nosso futuro. Decisões na vida determinam o nosso futuro. Decisões que tomamos podem nos amaldiçoar ou nos abençoar. Então você tem que consultar a Deus para saber aquilo que você está fazendo. Não entre em negócio que Deus não te chamou, para você não entrar em encrenca. Irmãos, Elimeleque vai para a terra de Moabe. Se você quer ver comigo em Juízes 17, versículo 9, nos fala que houve um outro homem, também de Belém. Ele disse: eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que eu achar comodidade. Às vezes a gente fica peregrinando porque a gente quer vantagem, a gente quer aquilo que a gente considera que é melhor para a gente, e nem sempre é assim. Homem de Deus, Deus te chamou para governar a tua família sob a orientação de Deus. Homem de Deus, entenda algo: você pode estar em aperto, mas você é levita, você é chamado por Deus, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando do povo dele. Acontece que
você vai perceber que Noemi, lamentavelmente, vai perder o marido. A tragédia entrou no lar dela. Elimeleque sai de cena. A palavra não conta, portanto eu não posso imaginar o que houve com ele. Ela simplesmente fala que morreu Elimeleque. E Noemi ficou com seus 2 filhos, ela tinha amparo ainda. Seus 2 filhos estavam com ela. Porém, os 2 filhos também vêm a falecer. Esses filhos casaram com mulheres moabitas, com aquelas mulheres que diz a palavra do Senhor, claramente que nem a 10ª geração ia entrar na casa do Senhor. Olha só que coisa grave. Não era para se misturar com aquelas mulheres. Não era para misturar com os moabitas, porque nem a 10ª geração poderia entrar na congregação do Senhor. Era algo grave. E eles casaram com as mulheres daquela terra. Como é que está o teu relacionamento? Olha, tem muito jovem crente que acha que não encontra na casa do Senhor uma irmã, uma jovem com a qual possa se casar, e vai lá fora no mundo, e vai encontrar uma lá no mundo, na esperança que dê certo. Dificilmente vai dar certo, porque como andarão 2 justos se não estiverem de acordo? Não vai dar certo, a não ser que Deus tenha muita misericórdia, que Deus trabalhe pelo caminho da exceção, porque a regra é essa: não há bênção quando nós saímos de Belém para ir para Moabe. Deus não abençoa moabitas, a não ser que haja exceção. Aquelas 2 mulheres, casadas com aqueles homens, ficaram viúvas, Orfa, moabita, e Ruth, igualmente, de Moabe. Aquelas 2 mulheres não pertenciam ao povo de Israel, portanto não eram obrigadas a seguir os costumes das tribos de Israel. E o costume da tribo de Israel era que fosse amparada a viúva por um parente mais próximo. Aquelas mulheres não tinham obrigação de seguir essas leis. Agora, olha só que curioso, irmãos. Diz a palavra do Senhor que morreram ambos os filhos e essa mulher ficou desamparada. Quando o desamparo chega, ela ficou sozinha com as suas 2 noras, e diz a palavra do Senhor que ela ouviu, olha que coisa linda, olha como a vida dá voltas, ela ouviu que o Senhor, versículo de número 6, tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aqueles que ficaram em Belém, não ficaram desamparados. Isso me faz lembrar de uma certa pessoa que disse: não quero ficar no Japão. Quando deu o terremoto no Japão, ficou com tanto medo que foi para os Estados Unidos. E foi para Porto Rico, que é um território que pertence aos Estados Unidos, embora seja uma nação independente. Mas, quando ele foi para lá, passou um ciclone e levou tudo que ele tinha. Saiu do lugar, com medo do terremoto, e encontrou um ciclone. Irmãos, a gente tem que aprender a vigiar. A gente tem que aprender a entender que o nosso coração no meio da luta tem que estar forte. Noemi tinha um problema muito sério. Eu quero falar agora para vocês sobre o coração de Noemi. Olha o que está escrito na Bíblia. Quando ela soube o que aconteceu, quando ela disse: olha, lá tem pão, vamos voltar, eu vou voltar para a minha terra. Estou 10 anos, uma década inteira, longe do meu povo, da minha gente. Eu vou voltar para Belém, porque ouviu que Deus estava abençoando o seu povo. Ela estava indo atrás da bênção. Mas o coração dela tinha que ser tratado. Diz a palavra do Senhor, em Ruth, capítulo 1, versículo de número 19, diz o seguinte, que Orfa despediu da sua sogra, disse: olha, você não é obrigado a ficar comigo, eu não vou gerar filhos mais, se você quiser ir embora para a sua terra, para o seu Deus, você pode voltar. Orfa volta, mas Noemi não, Noemi fica com ela. Então ambas, versículo de número 19, assim, pois foram ambas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, disseram: não é essa Noemi?
Não é essa Noemi? Não é ela? Porém, ela dizia: parem de me chamar Noemi. Não quero que me chamem de Noemi, porque Noemi significa ditosa, feliz, agradável. Ela disse: não me chamem mais com esse nome, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha só o coração dela como estava. Na concepção dela, foi Deus que tinha enchido o coração dela de tristeza. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Olha o coração de Noemi. Ela culpa Deus. Ela vem dizer que Deus a afligiu tanto, que ela partiu cheia. Eu não me lembro de ter lido que ela partiu cheia, eu me lembro que ela partiu por causa da fome que tinha lá. Ela partiu sem nada. Agora está dizendo que cheia a partir e vazia. Por quê? Porque perdeu o marido, porque perdeu os filhos. Quando a gente perde a família, a gente perde tudo. Ela não tinha dinheiro, não tinha meios de viver, mas tinha o marido, tinha os filhos. Agora, quando ela perde a família, ela perde tudo. A desgraça chegou na casa dela. E por chegar a desgraça na casa de Noemi, ela se sente amargurada de espírito. Ela se sente desamparada. Ela vem dizer: o Senhor me tem afligido tanto. Olha, escuta aí, mulher. Presta bem atenção, mulher. Você que está aqui, que não está, preste bem atenção. Deus não tem culpa se você fez a escolha errada. Deus não tem culpa se o seu marido tomou a decisão errada. Deus não tem culpa nenhuma da tua amargura, do teu desdém, da tua aflição. Deus não tem culpa. Arrepende-te e volta para Deus, porque Deus pode devolver a alegria de servi-lo. Provérbios 13, versículo 12 nos fala que a esperança demorada enfraquece o coração. O coração de Noemi estava enfraquecido pelos problemas da vida. Eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui em Toyota. Me lembro que uma certa vez alguém tinha se convertido para Jesus, queria servir a Deus, mas tinha graves problemas no casamento. Esse homem chama: pastor, por favor, vem aqui na minha casa rápido, tem polícia aqui, pode dar para o pastor vir na minha casa? E eu cheguei na casa dele. E chegando lá, a polícia perguntou: quem é esse homem? Ele disse: é o pastor, é o meu pastor. Então a polícia falou: veio conversar comigo, o senhor pode resolver esse problema que nem nós temos que fazer. Disse: não, pode deixar comigo, que eu vou dar um jeito. E eu olhei para a mulher e disse: olha, você vai sentar aí agora nessa cama, e você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Não, vou embora, não quero mais. Você vai ficar na sua casa, você vai ficar com seu marido, preste bem atenção, porque vocês são casados e não há nada que possa quebrantar esta aliança. Ele está querendo consertar a vida dele e Deus vai fazer algo por ele. Ela torceu o bico e disse: tá bom, se o pastor falou, então eu vou obedecer. E obedeceu. Só que ela não sabia que a tragédia ia abater a casa dela. O que acontece é que agora eu estou no hospital, olhando para aquela mulher aflita, ajoelhada na cama, ao lado do marido, dizendo: pastor, salve meu marido, ora por ele, pastor, para Deus devolver a vida do meu marido. E Deus disse: não ore, porque eu quero para mim. Se ele voltar, vai voltar à vida velha. Ele partiu. E eu me lembro que ela disse: pastor, muito obrigado. Obrigado por não ter desistido de nós, por ter me obrigado a ficar em casa. Obrigado, pastor. Irmãos, a fidelidade é para todo momento. A tua fidelidade não depende da infidelidade dele ou dela.
A tua fidelidade é primeiramente fidelidade a Deus. Por misericórdia, Deus tem nos sustentado até aqui. Por misericórdia, Deus tem abençoado os casamentos. Nessa igreja não há costume, não há espaço para a teologia que favoreça o divórcio ou a separação. Nessa igreja não há espaço para argumentos humanos que fundamentem uma teologia que vai contra o princípio de Jesus, que disse: o que Deus uniu, não o separe o homem. Como disse os hispanos, Deus nos uniu em las buenas e em las malas. Não é nas malas para ir embora. Deus nos uniu em tempos bons e ruins. Noemi estava amargurada. Quanta gente amargurada no casamento culpando Deus. Não, porque é a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. Foi a sua escolha, foi a sua decisão. Quantas vezes nós culpamos a Deus? Deus me tem afligido em tanto, conversa fiada. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você e da sua casa. Há um versículo muito importante, 1 Timóteo 5, versículo 8, que nos fala claramente que aquele que não cuida da sua casa, dos seus, e especialmente, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior que o descrente. Portanto, não venha me dizer para mim que você continua sendo crente. Não é crente se você não está pensando nos seus, na sua família. Eu conheço muita gente que não é crente, mas segue os princípios da palavra. Conheço muita gente boa, que não tem Jesus no coração, mas gente que está casado num casamento difícil, complicado, mas disse: eu não me separo por amor dos meus filhos. E pede a Deus por mudança. Agora eu não posso entender como os crentes facilitem as coisas e queiram que Deus vai chancelar, vai bater o incã numa coisa que Ele condena. Deus não aprova, Deus não aceita. Portanto, cuidado com as más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com os cafezinhos à mesa, cuidado com quem você conversa, o que você conversa. Porque, irmãos queridos, Noemi estava vomitando amargura. As pessoas chegaram alegres: que bom, Noemi, você voltou para nós, você voltou para a sua gente. Noemi, que bom te ver. Não me chama assim. Eu estou tão amargurada de alma. Não me chame desse jeito, não sou mais agradável. Não me chame assim. Deus me tem afligido, Deus tem roubado do meu marido e meus filhos. Cansei de falar de Noemi. Deixa eu falar um pouquinho de Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Aquela da qual Deus disse que nem a 10ª geração ia entrar na congregação do Senhor. Orfa foi embora. Noemi insistiu com Ruth, dizendo: Ruth, pode ir embora você também. Versículo 16 do capítulo 1. O famoso versículo, tão aplicado muitas vezes para casamentos. O versículo nos fala assim, quando Noemi falou para ela: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada, vai com ela. Ruth disse: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo, vamos comigo? O teu povo é o quê? O teu povo é o meu povo. E o teu Deus, o meu povo, é o teu povo. E o meu Deus
é o teu Deus, o meu povo é o teu povo, o meu Deus é o teu Deus. Olha, eu sou moabita, o meu povo era moabita, mas agora eu casei com o teu filho, eu entrei na tua família, eu agora não vou te deixar. Olha, você perdeu o marido, eu também perdi, mas eu determinei no meu coração que agora o teu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Conversão genuína, irmão. Isso é conversão, é mudança, é decisão, é atitude. Conversão é atitude, é mudança de território, é sair do reino das trevas e ir para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Conversão é mudança de direção, é mudança de atitude. Ela decide mudar. Eu vou estar contigo, minha sogra. Coisa dura. Tem sogra que é difícil. Eu vou contigo, minha sogra, para onde quer que tu fores. Eu vou junto. Aleluia. Vamos para o capítulo de número 2. Versículo 11. Ela vai junto. Elas chegam em Belém. Elas não têm amparo, elas são viúvas, 2 viúvas. Não tem fundo de garantia, não tem pensão, não tem assistência social, não tem nada. A não ser uma lei levítica que dizia que era para deixar aquilo que caísse no chão, das espigas, deixar para os pobres. Elas vão para um campo respigar espigas, quer dizer, catar o final da feira, sabe? Para lembrar o que está acontecendo lá no nosso querido Brasil. Tem gente que não come carne há muito tempo lá no Brasil, sabia disso? Que está dependendo de quentinhas, o nosso famoso bentô. Tem muita gente dependendo dos ossinhos de carne, para sentir pelo menos o gosto da carne. Está difícil, irmãos. Mas eu vejo uma coisa muito bonita, eu tenho visto nos documentários, nas notícias, de famílias que estão passando dificuldade grande, mas estão unidas. Tem mãe que fica sem comer, mas quer ver o filho com a barriguinha cheia. Tem marido que está dando duro, está trabalhando, não está conseguindo trazer o pão para casa, e chegando em casa não tem reclamação, porque a esposa entende a dificuldade do marido. Talvez nós estamos folgados demais. Talvez nós estamos achando que Deus não nos tem abençoado, irmão. Você está em Belém, você está na casa do pão. Sinta-se abençoado, saiba-se abençoado. Deus tem abençoado a tua vida e vai continuar abençoando se você seguir os princípios da palavra. Aleluia. E Ruth disse: minha sogra, eu vou cuidar da senhora. Era jovem, uma jovem viúva, mocinha ainda, jovenzinha ela. E ela vai trabalhar nos campos. E os jovens olham para ela, está sozinha. Ela não tem olhar para nenhum jovem. Ela está pegando o que cai no chão. E o dono daquele campo, chamado Boaz, pergunta: quem é aquela jovem ali? Está no versículo 11 do capítulo 2. Ele chama ela para conversar. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou, já estou sabendo o bem que você fez à sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor te recompense, galardoe o teu feito, seja cumprido o teu galardão do Senhor de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Aleluia. Aleluia. Para encurtar a história, porque não tem mais tempo, Boaz vai ser o remidor de Ruth. Ruth vai se casar. Noemi vai mudar o coração, vai converter o coração. Vai voltar, Ruth vai se voltar para Deus totalmente, mais do que já tinha se entregue. Noemi vai entregar o coração de novo
para alegria. Aquela família vai ser transformada, sabem por quê? Porque vai nascer um bebê naquela família. E esse bebê vai entrar na geração de Jesus, a geração do rei Davi. E aquela que não podia entrar nem na 10ª geração na casa do Senhor, entra na descendência de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas essa mensagem é muito clara. Quando nós determinamos em nosso coração fazer a vontade de Deus, a nossa reputação vai longe. As pessoas vão saber que você quer simplesmente agradar a Deus. Quando você estiver numa situação difícil no teu casamento, lembre, tudo que eu quero é agradar a Deus. Agrade o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos ficar em pé. Deus quer derramar bênção sobre nós. Há uma bênção, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendita por causa de Jesus. As famílias da terra serão benditas se receberem a Jesus. Hoje Deus estabelece abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua casa, teus filhos, tua família. Nós declaramos que tua família, teus filhos servirão ao Senhor todos os dias da sua vida. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar, cada família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua casa, família, filhos, que a doença não bata a tua porta, e se bater, que a tua fé libere a saúde e a cura, que a crise não chegue na tua geladeira, mas se chegar, que a provisão de Deus abasteça o teu lar. Que Deus, o Senhor, te faça prosperar, que o teu trabalho não seja enfado, que o teu trabalho seja um lugar onde você entenda que é o lugar onde você traz o pão para a tua casa. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu marido, abençoe a tua esposa, Deus abençoe os teus filhos, o teu carro, a tua casa, o teu trabalho. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre as tuas gerações, desde agora e para sempre. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre esta igreja, que as armaduras de Deus revistam o teu lar, que o Espírito do Senhor proteja a tua família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, que o Senhor te abençoe. Aleluia, Deus te faça prosperar. Aleluia, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Ouça bem, esta palavra não tem o propósito de entristecer nem amaldiçoar ninguém. Tem o propósito de abrir os teus olhos para a bênção, porque só a bênção dentro da vontade de Deus, quando nós decidimos seguir o plano de Deus. Saia de Moabe e venha para Belém, a casa do pão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um aplauso para Jesus.